Fala, povo lindo, feliz ano novo. Eu vim aqui falar nesse vídeo um pouquinho sobre resolução. Depois de muito tempo, eu já tinha tomado algumas decisões na minha vida, mas hoje essa decisão ela ficou muito mais clara. Na verdade, hoje não, né? Nas últimas semanas, talvez nos últimos meses, eu já sei que há alguns anos. Resolução é a ação resoluta de você fazer algo, né? E a vida, ela te dá sinais, né? Você sente que certas coisas estão estagnadas e a vida ela vai te caminhando para alguns pontos em que você chega, como o Seth Godin fala no livro O Melhor do Mundo, né? Você chega num vão. E quando você está num vão, esse vão pode ser vão da sua carreira, o vão da sua educação, o vão do seu relacionamento, o vão da profissão que você escolheu. E chega um momento que aquilo ali ele se torna muito difícil. E aí você às vezes insiste e às vezes desiste. Né? Você tem que entender se você está indo para um beco sem saída ou não. E a verdade é que eu, para publicidade, hoje em dia, agora, nesse momento da minha vida, aos meus 47 anos de idade, eu comecei esse canal em 2014, ou seja, há 10 anos atrás, eu tinha 37 anos de idade quando eu comecei esse canal, 36 para 37. Eu percebo que a publicidade não é mais para mim. Olha que sério isso, hein, gente? É muito difícil admitir isso, mas é libertador também. Porque mudar de carreira é permitido. Eu já fiz isso 3 vezes na minha vida, né? Agência por 12 anos, 13, 14, 15 anos de agência. Antes disso eu trabalhei em agências, como você já sabe, né? Você já conhece bastante minha história, que me acompanha aqui há mais tempo, né? E olha que doido, né? Hoje, 10 anos depois de eu ter começado o canal, né? Um canal que durante muito tempo ele teve uma frequência bacana, mas depois ele se espaçou e eu comecei a parar de fazer vídeos. E quando eu comecei a parar de fazer vídeos, foram os primeiros sintomas. Naquela época eu já não estava mais apaixonado por publicidade. Então falar de publicidade para mim hoje em dia é uma coisa assim um pouco custosa, porque eu amo comunicação, eu continuo apaixonado por comunicação. Hoje em dia, muito mais a comunicação de conteúdo, a literatura, o copywriting, mas voltada para a escrita criativa, voltada para a criação de personagens, voltada para o design também, porque o design é um negócio que eu não deixei de amar, mas hoje em dia eu gosto muito mais do design criativo, principalmente na área editorial. Ou seja, a publicidade para mim, a publicidade, propaganda, a questão das agências, aquilo tudo que motivou esse canal pela primeira vez, já não era mais minha paixão. Só que aí a gente insiste, eu sabia disso e eu fui insistindo. Por isso que os vídeos começaram a ficar um pouco mais espaçados, não tinha mais tanta paixão naquilo que eu fazia, né? E eu acho que ficou muito óbvio para algumas pessoas aqui no canal, embora ainda fossem conteúdos bastante valiosos, né? E então, 2023 para 2024, depois desse tempo inteiro, eu cheguei aqui hoje para falar, eu não sou mais apaixonado por publicidade, eu não quero mais fazer publicidade, na verdade é essa. E esse canal vai acabar? Não, mas esse canal vai acabar se reinventando. Eu tenho algumas ideias de conteúdo que eu tô muito afim de fazer, para as pessoas que estiverem afim de ouvir, claro. Para quem quiser só ouvir de publicidade e propaganda, certamente não vai encontrar mais tanta coisa aqui, mas quem quiser ouvir sobre direção de arte, independente da publicidade e propaganda, sobre design, sobre criação de personagens, sobre produção literária, sobre produção de escrita criativa, sobre conteúdos de comunicação, mas mais focados em roteiro, em filme, em cinema, até o cinema publicitário. Pretendo até analisar fazer alguns paralelos sobre a comparativa, porque o processo de criação de personagem, de plotização, né, o processo de criação de curva narrativa, de estrutura narrativa para filmes é o mesmo que você usa para criar filmes publicitários, né? Porque a criação ela tá ali, né? Só que no caso dos filmes publicitários, o personagem, né, o herói é o produto muitas vezes, né? E o canal provavelmente vai para esse caminho. Ou talvez não, eu ainda vou pensar um pouco a respeito disso, mas ele continuará sendo um canal sobre comunicação e, certamente, eu continuarei dando cursos na área de comunicação. O curso de direção de arte que eu comecei a escrever e a gravar, ele ainda está sendo feito e ele vai ser lançado. E vai ser provavelmente o último curso que eu vou dar aqui na área publicitária, mais propriamente dita. E depois disso, que vem o novo ano, que venham novos anos. E eu tava aqui lendo, eu queria deixar para vocês uma mensagem, esse aqui é para falar para vocês, né, para trazer aqui para os 9.000 seguidores, esse canal chegou a 9.000 seguidores. Quero agradecer muito vocês todos que sempre estiveram aqui, que depositaram confiança, que gostam e aprendem com os vídeos e que trocam muita ideia comigo também. Esse canal não vai sair do ar, ele vai continuar falando sobre comunicação, né? Participem mais, coloquem mais comentários sobre o que vocês gostariam de ouvir que eu falasse. Dependendo do caso, se for alguma coisa na área de publicidade que eu ainda tenho vontade de pesquisar e trabalhar, eu faço, não tem problema nenhum, né? Mas ele ainda vai continuar sendo um canal sobre comunicação, tá? E sobre criação, com certeza.
mas a publicidade aqui vai ficar cada vez mais espaçada. E é preciso muita coragem pra gente admitir isso. É isso que eu queria trazer pra vocês. Não tenham medo de quando vocês sentirem que vocês estão estagnados, não no sentido de que é fracassado ou algo assim, mas assim, isso não é mais pra mim. Ah, mas é só isso que eu sei fazer. Não, você sabe fazer muita coisa. Você pode fazer muita coisa. Eu tinha livros engavetados que eu queria. Eu escrevia conteúdo, eu já escrevi, eu já revisei conteúdo, já fiz copyright, já escrevi personagens, já criei roteiros pra tanta gente. E eu tinha vários conteúdos pra mim que eu nunca tinha feito. Tirei da gaveta. Escrevi meu primeiro livro, o Alisson, que eu já divulguei aqui. Estou escrevendo mais 2 ficções. A coisa tá indo bem. De repente, a área editorial se tornou para mim a menina dos meus olhos. Eu entrei em parceria com uma editora que eu adoro, de uma amiga muito querida minha, que já foi minha redatora publicitária na Trafor, na minha agência. E a partir daí as coisas mudaram. Então a comunicação está em tudo, que é o slogan desse canal. Ela está em tudo que você quiser fazer. Ela não precisa estar estagnada só numa coisa. Então tenha coragem, às vezes, de mudar de carreira, de fazer uma transição de carreira dentro da sua área de expertise, às vezes. Ou, às vezes, uma mudança completamente de carreira. Tem uma grande amiga minha que ela é uma das melhores profissionais de marketing que eu conheço aqui na minha região e que ela agora vai fazer nutrição. Olha que doido, né? E é isso que está deixando o coração dela quentinho. Não tenham medo disso. E lembre-se do Bill Watterson, nosso querido Bill Watterson, Calvin Haroldo. Aqui na página 21 desse livro que é maravilhoso, é A Exposição Bill Watterson, Desbravando Calvin Haroldo. Recomendo que vocês olhem. Fala sobre a exposição dele na Universidade de Ohio State. Os quadrinhos deles estão expostos lá agora, né? Para a prosperidade. E aí tem uma entrevista maravilhosa com ele. E num ponto da entrevista ele fala o seguinte aqui, ó. Olha só que doido. Eu adorei isso aqui. Vamos ver se foi aqui. Aqui. Eu acho bom acrescentar que eu encerrei a produção da tira por uma série de razões. Esse desequilíbrio era uma delas. Mas tem gente que pensa que foi por estafa ou que desisti porque me irritava demais com as exigências comerciais que me faziam. Nenhuma dessas duas coisas é verdade. Durante a segunda metade dos anos em que a tira do Calvin Haroldo foi publicada, eu tive toda a liberdade artística que queria, tirei períodos sabáticos e consegui uma boa folga em relação aos prazos. Ou seja, o problema não era mais isso, ele já tinha chegado onde ele queria. Senti que estava trabalhando no nível máximo dos meus talentos e estava ótimo. Não houve crise. Eu simplesmente percebi que era hora de parar. Eu simplesmente percebi que é hora de parar com a publicidade. É isso, gente. O canal continua. Espero ver vocês aqui para mais vídeos sobre criação, sobre comunicação, não necessariamente publicitária. E acredite nos seus sonhos, mas não necessariamente fiquem só sonhando. Fazer é tão importante quanto sonhar, né? Um abração, feliz ano novo e não façam muitas listas. Foquem em uma coisa só. Um passo de cada vez, bem firme, sem volta. Até mais. Feliz 2024.